quantos questionamentos sobre a vida na Terra. Isso tudo há muito tempo vem sendo perguntado. Quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? Há quanto tempo eles nos visitam? Há quanto tempo eles vêm do céu? Seriam eles deuses, astronautas ou irmãos nossos de outra dimensão? Infinito céu, sois bilhões de sóis, nós filhos do estamos sós, não estamos sós. Ao desenho no Egito Antigo, no Oriente Médio, Sinas no Sudão, aquela estrela mostra o caminho, o salto quântico, a revelação. Sois bilhões de sóis, nós filhos do mar, não estamos sós, não estamos sós. Que objeto é esse no radar, nessa velocidade singular? Está nos enviando algum sinal, código estranho, sobrenatural. Quantas dúvidas, quantas incógnitas, quantos questionamentos sobre a vida na Terra. Isso tudo há muito tempo vem sendo perguntado. Quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? E, logicamente, estas perguntas vão sendo cada vez mais respondidas quanto mais o conhecimento humano sobre a presença alienígena na Terra se desenvolver. Não estamos sós, não estamos sós. Um sem número de pessoas que sentem uma saudade e não sabem da onde. Essas pessoas que, quando crianças, ficam olhando para o céu e buscando um ponto de origem e não têm uma consciência nítida do que estão procurando, essas pessoas são as chamadas filhos das estrelas. Saudade dessa tal estrela que não sei de onde vim, desse tal lugar que ainda não sei aonde está, de onde me deixaram, por que é que não me buscam? Por mais que busque o céu, sempre se perde o meu olhar. Distância, quantos anos-luz até que eu possa retornar? Não sinto por morada essa terra, esse lugar. De onde me deixaram, por que é que não me buscam? Por mais que busque o céu, sempre se perde o meu olhar. Se perde o meu olhar, se perde o meu olhar. Saudade dessa tal estrela que não sei de onde vim, desse tal lugar que ainda não sei aonde está, de onde me deixaram, por que é que não me buscam? Por mais que busque o céu, sempre se perde o meu olhar. Distância, quantos anos-luz até que eu possa retornar? Não sinto por morada essa terra, esse lugar.
deixaram? Por que é que não me buscam? Por mais que busque o céu, sempre se perde o meu olhar. Se perde o meu olhar. São seres oriundos de outros sistemas solares ou de outros planetas que foram trasladados para cá. Periodicamente, esse fenômeno ocorre em todo o sistema solar. O motivo da grande afluência de espaçonaves alienígenas em direção ao nosso planeta ocorreu como consequência do advento da bomba atômica. A Segunda Guerra Mundial fez com que as grandes nações trabalhassem em cima da energia nuclear, criando grandes armas, um potencial bélico atômico fantástico. E isso foi o motivo de atrair a atenção dos extraterrestres para cá. Obviamente que com este advento dos extraterrestres aqui, algumas espaçonaves alienígenas sofreram acidentes provocados por campos de radares colocados pelas grandes potências e algumas realmente foram abatidas. Entre essas espaçonaves caídas em nosso planeta, o caso mais famoso foi o de Roswell, Novo México. Ninguém sabe o que ele sabe, ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe o que ele quer, ninguém sabe o que ele tem, o que não revelou, o que não quis mostrar, daquilo que mostrou, ninguém sabe aonde está. O livro amarelo, o satélite, a queda em 47. Enfraquecido na terra, poucos anos depois, e nos deixa o silêncio, partindo em 52. O livro amarelo, o satélite, a queda em 47. Algumas espaçonaves alienígenas sofreram acidentes provocados por campos de radares colocados pelas grandes potências e algumas realmente foram abatidas. Entre essas espaçonaves caídas no nosso planeta, o caso mais famoso foi o de Roswell, Novo México. Ninguém sabe o que ele sabe, ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe o que ele quer, ninguém sabe o que ele tem, o que não revelou, o que não quis mostrar, daquilo que mostrou, ninguém sabe aonde está. O livro chamado o satélite, a queda em 47. Enfraquecido na terra, poucos anos depois, e nos deixa o silêncio, partindo em 52. O livro amarelo, o satélite,
sigla utilizada para caracterizar o ser extraterrestre recolhido no acidente de Roswell, Novo México. Essa sigla, batizada pelos homens responsáveis pelo grupo Majestic 12, o grupo que trabalhava com o contato com os extraterrestres na época, queria dizer entidade biológica extraterrestre. Era um ser que, ao que tudo indicou, através das autópsias e das pesquisas, pertencia a uma raça clonada, usava uma película escura nos olhos para que pudesse captar a nossa vibração frequencial de ondas luminosas. E esse ser, pelo que pôde ser constatado posteriormente, pertencia a uma das estrelas da constelação de Zeta do Reticuli. Mesmo contemporaneamente falando, nós não recebemos apenas visitas do pessoal de Zeta Reticuli, ou Zeta do Reticuli. Na realidade, no período que nós estamos falando, da década de 40 para 50, início da década de 50, governos nos Estados Unidos, governos Truman e Eisenhower, fomos visitados por uma série de civilizações extraterrestres, sendo que algumas dessas civilizações propuseram acordos ao governo norte-americano na época. Desses acordos, nós tivemos a troca de tecnologia avançada que realmente provocou um salto quântico na tecnologia planetária. Nós saímos da carroça de bois para colocarmos espaçonaves fora do nosso sistema solar. Essa tecnologia avançada que veio de determinadas civilizações alienígenas, ela surgiu como fruto, como consequência desses acordos, sendo que os extraterrestres que firmaram esses contratos com o governo americano e posteriormente os agentes da CIA descobriram que esses acordos haviam sido feitos também com a ex-União Soviética, eles propunham uma permanência no nosso planeta. Eles explicaram, alguns desses seres extraterrestres explicaram que estavam com dificuldades em seus próprios sistemas solares, os seus sóis já estavam apagando e eles precisavam de permanência em nosso planeta. Os governos americano e russo, na época, permitiram a permanência deles e construíram as famosas bases nos Estados Unidos, Dreamland, Área 51, e na ex-União Soviética, a base de Saratov. Mas é tão lindo teu planeta, não lhe interessa negociar. Mas se você não é o dono, com quem eu devo conversar? Costeando o oceano, seguindo daqui sempre em direção ao norte, alguns meridianos acima da linha do Equador, dobre à esquerda. Alguns sujeitos de tez clara talvez possam lhe ajudar. Peça para conversar com um tal de Sr. Truman. Peça para conversar com um tal de Sr. Truman. Mas é tão lindo teu planeta, não lhe interessa negociar. Mas se você não é o dono, com quem eu devo conversar? É claro que a permanência desses extraterrestres, permitida por essas duas grandes potências, concedeu direitos aos extraterrestres de abdução. Abdução, no caso, o sequestro das pessoas que estivessem viajando em seus automóveis, em estradas ou mesmo deitadas em seus leitos, fazia com que os extraterrestres pudessem fazer uma coleta de amostras, de material. Isso é que foi explicado aos governos, e os governos permitiram que isso fosse feito. Essa coleta de material, esperma, sangue, glóbulos, enzimas, secreções hormonais, tinham a finalidade de não deixar com que a raça deles se extinguisse, já que o sistema solar deles estava em declínio. Logicamente que algumas outras civilizações também pediram permissão para a criação de raças híbridas. É fantástico que em todos os casos de abdução,
o processo de coleta de material, seja esperma ou engravidamento de mulheres, ocorreu. Mas é tão lindo teu planeta, não lhe interessa negociar. Mas se você não é o dono, com quem eu devo conversar? Costeando o oceano, seguindo daqui sempre em direção ao norte, alguns meridianos acima da linha do Equador, dobre à esquerda. Alguns sujeitos de tez clara talvez possam lhe ajudar. Peça para conversar com um tal de Sr. Truman. Peça para conversar com um tal de Sr. Truman. Mas é tão lindo teu planeta, não lhe interessa negociar. Mas se você não é o dono, com quem eu devo conversar? Estamos caminhando para um momento de harmonização planetária. Esta era harmônica está para chegar. Para isso, todos os nossos conflitos, sejam conflitos humanos, climáticos, aberrações de todas as espécies, cataclismas, isso tudo será intensificado. Após esse período de extrema turbulência, os extremos entre o bem e o mal, tormentas e calmarias, caminharão para um ponto de equilíbrio. Todos os extremos vão chegar a um clímax para buscar a fusão, a estabilização, não mais os extremos entre bem e mal. Obviamente, o corpo humano também sofrerá transformações na sua estrutura genética, o DNA. Para acompanhar o novo campo vibratório planetário, o ser humano terá uma reestruturação física, orgânica, e em seus corpos sutis também. Quando me refiro a corpos sutis, me refiro a outros veículos de consciência, como o corpo astral, corpo mental, corpo búdico, corpo nirvânico ou átmico. Isso tudo está ligado a uma alteração aqui no corpo físico da estrutura genética DNA. E surgirá um novo homem para uma nova terra. Depois das guerras, cataclismas, das tormentas, do caos, um novo ponto de equilíbrio, um novo centro, a nova esfera. Depois do derradeiro embate entre o bem e o mal, depois do choque entre os extremos e um astro intruso interceder, serenos corações serenos, vendo a harmonia renascer, navegará em novo eixo a renovada nave terra. Depois de tantas tempestades, suave brisa ao final, um novo sul, um novo norte, a eternidade serena. Na plenitude das estrelas de um ocidente oriental. Depois do choque entre os extremos e um astro intruso interceder, serenos corações serenos, vendo a harmonia renascer. Novos cardumes em renovadas águas, revoadas novas em renovados céus. E surgirá um novo homem para uma nova terra. Depois das guerras, cataclismas, das tormentas, do caos, um novo ponto de equilíbrio, um novo centro, a nova esfera. Depois do derradeiro hiato entre o bem e o mal,
sutis, me refiro a outros veículos de consciência. Isso tudo está ligado a uma alteração aqui no corpo físico da estrutura genética DNA, abrindo novas espírulas atômicas, as 12 hélices do DNA. Por enquanto, nós temos em atividade 2 hélices do DNA, o resto os geneticistas, em sua maioria, chamam de DNA lixo. Agora, estamos constatando que está havendo uma alteração. Crianças estão nascendo com algumas hélices ou pás do DNA abertas, coisa que não era comum. Essas transformações do corpo humano serão necessárias para que o corpo humano possa receber as novas energias que estão entrando como consequência da verticalização do eixo da Terra. E essa verticalização do eixo será produzida pela passagem, ou digamos, pela invasão de um corpo ou astro intruso que periodicamente adentra o nosso sistema solar. Tudo aqui dentro passará a florescer com mais rapidez e intensidade. Sintomas dessas mudanças vibratórias já estão acontecendo nas pessoas e na natureza de uma forma geral. Muitos animais, golfinhos, pássaros e peixes, de uma forma geral, estão, de certa forma, desorientados. No caso do ser humano, a desatenção, o estresse, o esquecimento está ocorrendo com intensidade, isso devido ao encurtamento do tempo que acompanha a aceleração frequencial do planeta. No momento em que novas energias adentram ao nosso sistema solar, e segundo conhecimentos teosóficos, nós sabemos que a estrela Alcione da constelação das Pleiades é a responsável por essas emanações. Tudo dentro de nosso planeta terá uma intensificação vibratória. O tempo da paz, o tempo da paz que não houve, o tempo da paz que não houve jamais, o tempo da paz, o tempo da paz que esperamos, o tempo da paz que esperamos demais, desde a era do gelo, desde a era em que o medo era assim, desde a era em que o medo era princípio e fim, vai chegar em silêncio, e embora em silêncio se vai escutar que chegou finalmente, e embora tão tarde chegou pra ficar, o tempo perfeito, o tempo do olhar, o tempo sem tempo, o tempo da paz, o tempo do olhar, o tempo sem tempo. No momento em que novas energias adentram ao nosso sistema solar, e segundo conhecimentos teosóficos, nós sabemos que a estrela Alcione da constelação das Pleiades é a responsável por essas emanações. Tudo dentro de nosso planeta terá uma intensificação vibratória. A proposta, ou melhor, a consequência inevitável disso é uma expansão consciencial de todas as formas de vida dentro deste globo. O que acontecerá é que não mais o conflito entre bem e mal, não mais o conflito
entre dualidades de todos os tipos ocorrerão. Haverá uma visão muito mais perceptiva, uma visão muito mais direta e muito mais objetiva das coisas como elas realmente são, do que aquilo que até então nós trabalhávamos em cima de conceitos, ideias e condicionamentos que faziam com que nós tivéssemos ideias próprias, condicionadas e preferências. Nós vamos ver agora os fatos como eles realmente são, e isso criará uma harmonização intensa na humanidade. Quantas dúvidas, quantas incógnitas, quantos questionamentos sobre a vida na Terra. Isso tudo há muito tempo vem sendo perguntado. Quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? E, logicamente, estas perguntas vão sendo cada vez mais respondidas quanto mais o conhecimento humano sobre a presença alienígena na Terra se desenvolver. Terá uma intensificação vibratória. O tempo da paz, o tempo da paz que não houve, o tempo da paz que não houve jamais, o tempo da paz, o tempo da paz que esperamos, o tempo da paz que esperamos demais, desde a era do gelo, desde a era em que o medo era assim, desde a era em que o medo era princípio e fim. Vai chegar em silêncio, e embora em silêncio se vai escutar que chegou finalmente, e embora tão tarde chegou pra ficar. O tempo perfeito, o tempo do olhar, o tempo sem tempo, o tempo da paz, o tempo do olhar, o tempo sem tempo. No momento em que novas energias adentram ao nosso sistema solar,
O que acontecerá é que não mais o conflito entre bem e mal, não mais o conflito entre dualidades de todos os tipos ocorrerão. Haverá uma visão muito mais perceptiva, uma visão muito mais direta e muito mais objetiva das coisas como elas realmente são, do que aquilo que até então nós trabalhávamos em cima de conceitos, ideias e condicionamentos que faziam com que nós tivéssemos ideias próprias, condicionadas e preferências. Nós vamos ver agora os fatos como eles realmente são, e isso criará uma harmonização intensa